Simbora, meu povo! Tava comentando aqui com meu amigo Jonathan. Se falar, emagrecesse, eu tava fininho, né, gente? É uma pena que você não tá me vendo fininho aí no vídeo, né? Mas a câmera aumenta também. Tem isso. Vamos falar de um outro produto conhecido como caderneta de poupança. Ê, maravilha, hein? Caderneta de poupança. Esse produto, quem não conhece, hein? Quem não conhece, conhecer muita gente conhece. Agora, quem tem dinheiro aplicado em conta de poupança, hein? Olha só, caderneta de poupança, né? Me lembra muito, não porque é da minha época, mas eu era pequenininho, tinha aquela moda de os avós, né? Abrir a caderneta de poupança para o netinho. Então, entregava lá o documento bonitinho da Caixa Econômica Federal. Vinha lá o comprovante do primeiro depósito, o avó geralmente depositava lá R$100, R$50, um depósito inicial para ajudar na criação dos filhos, né? Ajudando a filha, na verdade, a criar os netos dela. E isso foi uma cultura muito legal, porque a época em qual foi criado essa questão, essa mídia, essa propaganda, para incentivar os avós a darem de presente uma caderneta de poupança, foi no momento que o Brasil vivia crises inflacionárias altíssimas, tudo bem? Então, essas crises inflacionárias chegou a bater 90% de inflação ao mês. Tem noção disso? Olha, se hoje a meta de inflação nossa é 4,5% ao ano, né? Em 2016, nós temos um intervalo de tolerância de 2 pontos percentuais para cima ou 2 pontos percentuais para baixo. Em 2017, esse intervalo de tolerância é de 1,5 para cima ou 1,5 para baixo. E atualmente, a inflação acumulada nossa está em 10,48 ao ano. Quer dizer, e com isso a gente já se assusta, imagina na época dos 90%. Então, o que o governo fez? Chamou a Caixa Econômica Federal, falou, vamos implantar na mídia, né, uma cultura dos avós presentearem os netos com a caderneta de poupança. Por quê? De uma forma ou de outra, estava estimulando a população, ao invés de gastar o dinheiro, guardar o dinheiro. Por quê? Se guardasse o dinheiro, não haveria consumo, e não havendo consumo, os preços cairiam. Os preços caindo, a inflação voltaria para patamares normais, né? Então foi muito interessante esse momento e é uma coisa que pegou, né? Às vezes até hoje a gente ouve nisso e minha sogra mesmo falou que precisava tirar o documento da minha filhinha para ela abrir uma caderneta de poupança e fazer um depósito. Claro, não vamos demorar muito tempo não, vamos aproveitar que a sogra está a fim de fazer um depósito na caderneta de poupança, vamos embora, certo? Então, vamos lá. Caderneta de poupança é a aplicação mais simples, tradicional e conservadora do mercado financeiro, né? Quem não quer correr risco, aplica em poupança. É um produto exclusivo dos bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário, caixas econômicas, sociedades de crédito imobiliário e associações de poupança e empréstimo. Essas instituições fazem parte do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Então, galera, para captar em poupança, captação de poupança, a instituição financeira tem que fazer parte do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, né? SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, corrijam aí, ó, tá SPBE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, tudo bem? Quem são essas instituições que hoje fazem parte do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo? Os bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário. Então, ó, quando capta recurso de poupança, empresta onde? Para financiamento imobiliário. Por quê? Por isso que o juro do financiamento imobiliário é barato. Porque, do outro lado, o banco capta um recurso mais em conta, pagando uma taxa de captação mais barata, então ele consegue emprestar mais barato. Então, na verdade, o destino
dos recursos de poupança são para financiamentos em casa própria, crédito imobiliário. Por isso que esses bancos que captam recurso em poupança precisam ter no seu portfólio a carteira de crédito imobiliário, ok? Caixas econômicas, óbvio, e sociedades de crédito imobiliário e associações de poupança e empréstimo. Qual a periodicidade, tá? A periodicidade da remuneração da poupança, ela pode ocorrer mensal ou trimestral. A periodicidade mensal é para quem? É para as pessoas físicas ou pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Entidades filantrópicas, por exemplo, ok? A trimestral seria para quem? Para as demais pessoas jurídicas, né? Demais pessoas jurídicas. Regra geral, com fins lucrativos. Tem exceção? Tem exceção, né? A periodicidade é mensal. Então, olha só, se você deposita seu dinheiro no dia 5 de março, vai render quando? No dia 5 do mês de abril. Tá vendo? Ó, um mês, tudo bem? Periodicidade mensal ou periodicidade trimestral. O cara lá abriu em 5 de março, vai render quando? No dia 5 de junho. Tudo bem? 5 de junho. Periodicidade mensal ou trimestral. Tem exceção? Claro. Qual é a exceção, professor? A exceção é quando os depósitos forem feitos no dia 29, no dia 30 e no dia 31, serão considerados como data de aniversário o dia 1º do mês seguinte. Então, olha só, se houve um depósito no dia 29, no dia 30 e no dia 31, regra geral era, né, vamos pôr aqui, janeiro. Regra geral, se eu fosse considerar a periodicidade mensal, eu teria que falar que iria render no dia 29 de fevereiro, ou no dia 30 de fevereiro não tem, seria no dia 1º de março, ou se for dia 31, também dia 1º de março. Ou melhor, vamos pôr aqui, ó, para facilitar a explicação. O cara faz o depósito no dia 29 de março, 30 de março ou 31 de março. Regra geral deveria ser dia 29, 30 ou 31 do mês de abril. Ah, mas abril não tem 31, tudo bem. Então, esquece o 31, deixa o 30. Mas essa seria a exceção. Qual? Os depósitos feitos no dia 29, 30 e 31, no nosso exemplo aqui de março, começa a ser considerado como se tivesse sido feitos no dia 1º de abril. Então, o rendimento mensal vai ser a partir do dia 1º de maio. E se for trimestral, julho, 1º de julho. Então, olha lá, abril, né, é maio, junho e julho. Então, olha só, ó, exceção, dias 29, 30 e 31 serão considerados como data de aniversário ou dia 1º do mês seguinte. O dia 1º do mês seguinte, então, ó, se for 29, 30 e 31 de março, o dia 1º do mês seguinte é dia 1º de abril. E aí eu conto o quê? 30 dias, periodicidade mensal ou periodicidade trimestral. Na verdade, corrijam aí, você não conta 30 dias, você considera o mês. Beleza? Tem também os depósitos feitos em cheques. Depósitos feitos em cheques, considera a data de aniversário no momento do depósito.
ou melhor, no momento não, na data, corrija aí, na data do depósito. Claro, após a compensação do cheque. Então vamos lá, ó. Você faz um depósito em cheque no dia 4 de abril. Essa é caracterizada a data do depósito. Tudo bem ou não? Só que esse aí, o cheque tem que fazer o quê? Tem que ser compensado. Vamos supor que ele vai ser compensado somente no dia 7 de abril. Não importa. A data de aniversário válida vai ser dia 4 de abril, o momento do depósito, só que fica, né, espera compensar o cheque e aí retroage na data que depositou. E aí a data de aniversário é 4 de abril, um mês depois seria dia 4 de maio. Imposto de renda rola, claro, governo, imposto de renda rola, somente para pessoas jurídicas com fins lucrativos. Tudo bem? Ou seja, o imposto será trimestral. Pessoas físicas ou pessoas jurídicas sem fins lucrativos estão isentas do imposto. Tá bom? Então, pessoa jurídica com fins lucrativos vai pagar o imposto. Como o rendimento da pessoa com fins lucrativos é trimestral, então o imposto também incide trimestralmente. Então, olha só. Vamos colocar aqui um quadrinho para a gente poder fazer um comparativo, ó. Pessoa física ou pessoa jurídica sem fins lucrativos, a periodicidade é mensal. Com fins lucrativos, trimestral. Tudo bem? Pessoas físicas ou pessoas jurídicas sem fins lucrativos está isento do imposto de renda. Com fins lucrativos, vai pagar um imposto de 22,5% ao trimestre. Várias datas de aniversário, né? Pessoa física pode fazer depósito. Dia 5, dia 6, dia 7, dia 9, 10, 11 e aí vai. Então ela tem várias datas de aniversário. Já a pessoa jurídica tem apenas uma data de aniversário. Tudo bem? Apenas uma data de aniversário. Então se ela depositou um dinheiro no dia 10, daqui 3 meses, trimestre, dia 10, ela está tendo seu rendimento, aniversário, tudo bem? Todo dia 10. Mas daí se ela faz um depósito no dia 12, esse depósito do dia 12 fica condicionado, esperando o trimestre, para agregá-lo na data de aniversário do dia 10. Ok? Então, essa é uma desvantagem aí da pessoa jurídica com fins lucrativos, tá? Porque se ele fizer o depósito no dia 12 desse mês aqui, ó, ixi, ele vai ter que esperar um mês inteiro. Então, é melhor fazer o depósito mais próximo aqui do dia 10 do que depois do dia 10, tudo bem? Pós-fixada é a remuneração da poupança, né? Por quê? Houve as mudanças com a nova regra. Então, a poupança passou a ter uma remuneração pré e pós-fixada. Na verdade, eu vou falar que é mista. Pré-fixada e pós-fixada. Então, nós vamos falar que é uma remuneração mista. Ok? Então, vamos lá. Vamos explicar como que se dá a remuneração. Ó, lembrando duas coisas. O rendimento é calculado sempre sobre o menor valor.
Então pronto. Se rende mensal, ó, vamos supor, cada dia você tem lá, no dia 10, por exemplo, era a data de aniversário. E você tem lá R$1.000, tudo bem? Porém, no dia 15, você já fez um saque de 500, depois um saque de 300, ok? Aí depois você faz um outro depósito de 300, ou seja, o banco vai calcular sobre um saldo médio, mas ele vai computar sempre em cima do menor valor no dia 10. Chegou no dia 10, ele não vai ver o valor total do dia 10, ele vai ver o menor valor do saldo médio que teve no período, ok? Então vamos para o rendimento. Então, antes de mais nada, é importante você gravar comigo o seguinte, tem uma diferença de rendimento e remuneração. Então, ó, e juros. Nós vamos falar assim, ó, a remuneração da poupança se dá pelo rendimento mais os juros. Então, se a prova te perguntar qual a remuneração você vai ter que falar que é o rendimento mais juros, tudo bem? O rendimento sempre vai ser quem? A TR. E os juros? O juro vai depender se vai ser 0,5 ponto percentual ao mês ou 70% da meta da taxa Selic, tá? 0,5 ponto percentual ao mês para as pessoas físicas ou pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Por quê? Se for uma pessoa jurídica com fins lucrativos, aí vai ser 1,5% ao trimestre, tudo bem? Ao trimestre. Sem fins lucrativos, pessoa jurídica com fins lucrativos. Lembrando que a pessoa jurídica com fins lucrativos, ó, paga um imposto ao trimestre. De quanto? A alíquota de 22,5%, ok? Então, ó, vamos lá. Se a prova falar rendimento você vai falar apenas TR. Se a prova te falar juros, aí vai depender, tá? Já já eu mostro se vai ser 0,5% ou 70% da taxa Selic, ou se é 1,5% ao trimestre. Agora, se a banca te falar remuneração, aí remuneração é os dois. É a TR mais o juro. Então, como que estão as novas regras da poupança no momento, tá? Ó, nós vamos marcar que a regra da poupança no momento está vinculada em taxa Selic. Ok? A nova regra trouxe a taxa Selic para remunerar a poupança. Ou seja, se a taxa Selic for maior que 8,5%, tá aqui, ó, maior que 8,5%, então nós vamos ter como remuneração, ó, 0,5% ao mês para pessoa física ou pessoa jurídica sem fins lucrativos, ou 1,5% ao trimestre. Tudo bem? Para quem? Pessoa jurídica com fins lucrativos, tá? Mais o quê? Isso aqui é o rendimento, ó. Perdão, isso aqui é os juros. Juros. Mais o rendimento. Qual é o rendimento? TR. Olha lá, TR. Vou escrever rendimento. Ok, galera? Então, ó, cuidado, hein? Presta atenção, porque em 2015 caiu uma questão que muita gente se deu mal. Ó,
Pegadinha legal da banca Sesgran-Rio. Falou rendimento, é 0,5% ao... Falou rendimento é TR. Isso que engana a gente, ó, tá vendo? Já vacilei aqui. Rendimento, se falar, o rendimento rendeu quanto? Não. Rendimento é a correção, TR. Mais os juros. Os juros é 0,5% ao mês para pessoas físicas e jurídicas sem fins lucrativos e 1,5% ao trimestre para pessoas jurídicas com fins lucrativos, desde que a taxa Selic esteja acima de 8,5% ao ano. E aí, o rendimento mais os juros, eu falo de remuneração. Agora, se a taxa Selic estiver igual a 8,5% ou menor, ó, taxa Selic menor ou igual a 8,5% ao ano, aí a remuneração vai ser assim, ó. Nós vamos ter os juros, que vai ser 70% da Selic, esse vai ser os juros, mais TR, que é, na verdade, o rendimento. Então, você só tem que tomar uma dúvida de como que a banca, prestar atenção, como é que a banca vai te perguntar. Se ela quer saber rendimento, se ela quer saber juros ou se ela quer saber a remuneração, ok? Então, o padrão de taxa Selic é 8,5% ao ano. Essa é a minha referência. Para cima de 8,5%, 0,5% ao mês, 1,5% ao trimestre, mais a TR. Abaixo de 8,5% ou igual a 8,5%, nós falaremos em 70% da Selic mais TR, que é o rendimento. Por isso que a gente pode falar que é, na verdade, um juro misto. Por quê? Ó, né? É um juro pré-fixado e também temos o juro pós-fixado. Então vai ser misto. Show de bola? Com isso, nós fechamos caderneta de poupança. Somente uma lembrança. Pode cobrar tarifas em caderneta de poupança? Não. É isento de tarifas. Então, olha só, como é que o que o banco faz com o recurso captado em poupança? Primeiro, né, precisa estar cadastrado no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Então, o banco capta, essa instituição financeira capta via poupança, e aí vai pagar um jurinho baixinho, né? Vamos supor, acima de 8,5%, nossa taxa Selic hoje está em 14,25% ao ano. Então, o banco vai pagar 0,5% ao mês, mais TR para captar. E esse banco vai usar esse recurso para financiamento imobiliário. Ó, eu posso dizer que esse dinheiro que está na poupança é um funding. Um fundo para fazer frente ao financiamento imobiliário, né? Casa própria. Agora, quanto é que o banco cobra num financiamento imobiliário? Vamos colocar em mais ou menos 8,5% ao ano. Então, olha só, 8,5% menos meio que ele paga para captar, ele tem, na verdade, olha o tamanho do spread do banco. 8% ao ano, conhecido como spread bancário, tá? O lucro do banco. Agora, interessante, né? O banco capta barato na poupança e ele não abaixa o financiamento imobiliário, né? Dava para fazer mais em conta isso aí? Claro que dá. Só que existe uma briga aí do mercado com o banco, né? A crítica. Na verdade, o banco fala que ele cobra juro alto porque tem inadimplência. E aí os críticos falam que existe inadimplência porque o juro está alto. Então é aquela história, Tostine vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais. Show de bola? Mais um produto então finalizado, entraremos agora em fundos de investimento. Fundos de investimento é mais um produto que está cadastrado lá no tópico, no edital de Banco do Brasil. Professor, o que é um fundo de investimento? Fundo de investimento é uma comunhão de recursos captados de pessoas físicas ou jurídicas com o objetivo de obter ganhos financeiros a partir da aplicação em títulos e valores
mobiliários, ok? Então, na verdade, o fundo tem uma ideia do quê? De um condomínio. Condomínio. Essa é a ideia do fundo. Porque, vamos lá, como é que funciona o condomínio? Ó, eu tenho aqui vários investidores. Vários investidores, ok? E cada investidor, na verdade, é pequenininho, ok? Ou melhor, vamos lá, tem um que tem 10 milhões, o outro tem 3 milhões, aí tem um investidor que tem 50 mil, um outro que tem 20 mil, um outro que tem 1.000 e o outro 500 reais. Qual é a ideia? Ó, você imagina se esse investidor de 500 reais fosse sozinho aplicar no mercado? Ele não teria poder de barganha, o valor é muito pequeno para ele poder negociar bons preços, rendimento, taxas de administração menor. Então, o que ele faz? Ele se junta, ok? A um grupo de pessoas, tudo bem? E esse grupo junta o valor de cada um, que vira um montante. Esse montante tem um poder de barganha maior para negociar no mercado, aplica-se esse dinheiro no mercado e todo o ganho, todo o rendimento reverte-se aonde? Para o próprio grupo. Por isso que ele tem a ideia de condomínio. Se você conhece bem um condomínio de casas, né, os condôminos pagam lá o quê? O condomínio. E esse condomínio que é pago gera um benefício para os próprios condôminos. Então, todo o volume financeiro aplicado nos papéis, nos valores imobiliários deste grupo, vai render um valor e esse valor vai ser rateado para o próprio grupo. Então, esse investidor pequenininho, ele entrou no meio do bolo. Então, ele vai ganhar como se fosse um investidor grande. Então, essa é a ideia de fundo de investimento, juntar o volume de cada pessoa e, consequentemente, ter um poder de barganha maior no mercado para negociar bons papéis, prazos e taxa. Então, ó, é uma comunhão de recursos captado de pessoa física ou jurídica com o objetivo de obter ganhos financeiros a partir da aplicação em títulos em valores mobiliários. Maravilha? Quando você compra um fundo, ou melhor, quando você aplica num fundo, esse investidor que aplicou aqui num fundo, ele, na verdade, comprou o quê? Uma cota. Então, é como se fosse isso aqui, um condomínio, ó, um fundo de investimento. Quando você entra num fundo, ó, você, na verdade, comprou uma cota. Um cara aplicou um dinheirinho maior, comprou um pouco mais de cota que você, o outro aplicou menos ainda, comprou uma cota menor. Então, o fundo, ele é vendido por cotas, tudo bem? Cada cota tem o seu valor. Então, por exemplo, se eu tenho lá 1 milhão, R$1.000 no fundo, para facilitar a conta, R$1.000 no fundo, e no fundo tem 500 cotas, então qual é o valor da cota? R$2 por cota. Então, se você entrar nesse fundo com R$10, por exemplo, ó, você comprou, na verdade, quantas cotas? 5 cotas. Tudo bem? Então, você passou a ser um investidor cotista. Então, olha lá, ó. Um fundo é organizado sob a forma de condomínio e seu patrimônio é dividido em cotas, cujo valor é calculado diariamente por meio da divisão do patrimônio líquido pelo número de cotas do fundo. Então, olha lá, peguei o patrimônio líquido do fundo, R$1.000, dividi por 500 cotas, o valor de cada cota é R$2. Se você aplicar R$10, você está comprando 5 cotas, tudo bem? Sempre, galera, quando você tiver que fazer uma análise numérica, sempre jogue valores baixos para que você possa entender a lógica e o raciocínio da situação. Ok? Já já voltamos, um grande abraço.